Paz. Meu nome é Gerson, para quem não conhece, e eu liderança dos jovens aqui na Igreja da Graça. E a gente passou por vocês a mitose cristã, que trabalha com várias emoções humanas. Os louvores foram para mexer com todas as emoções. Então, o contexto da nossa pregação hoje é emocional. As emoções humanas e a Bíblia. A gente vai falar exatamente como que é contextualizado todo o escopo que Deus instituiu as emoções e por que elas existem. Tanto na questão de emoções positivas ou emoções negativas. A Bíblia parece um bom lugar para aprender sobre as emoções. Fala em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São as emoções positivas. E as emoções positivas, elas têm o fator de produzir no ser humano a felicidade, o bem-estar. Contra essas coisas não há lei. Porém, a gente tem a outro lado da moeda, que é, em alguns grupos de Coríntios e Gálatas, também fala das obras da carne, as emoções negativas. Onde que foi instituído o primeiro escopo da emoção no ser humano? E onde começou a ter problema também para o homem, no Jardim do Éden. Quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva pecaram, as emoções negativas começaram a fazer parte. O ser humano já se deparou com uma situação de dificuldade, de pecado. Deus colocou as leis sobre o pecado que foi praticado ali por ambos. E as emoções negativas começaram a habitar no coração do homem. Antes desse evento, lá, o mundo era perfeito, como Deus gostaria de fazer. As emoções positivas imperavam sobre o ser humano. Mas as negativas fizeram parte em função do pecado. Escrito por Robert Whittaker, livro Anatomia de uma Epidemia, que é um livro que fala sobre a ciência para trabalhar com contextualização para resolver problemas emocionais do ser humano. Parece óbvio que resolver um livro de acordo com a ciência, as questões emocionais é válido, mas eles se questionam com relação a envolver a questão da fé para curar suas emoções. Só que Deus cura suas emoções. Sim, Ele cura suas emoções. Casos que a gente tem próprio aqui na Igreja da Graça. Pessoa com depressão sabe que pela fé, eu fui um caso de libertação de depressão. Deus trabalha, Ele cura as tuas emoções. Então, o porquê que as emoções negativas existem? O inimigo atua diretamente nas tuas emoções. O pecado e as emoções estão intimamente ligados. Por quê? Se você pecar, você vai estar diante de uma situação de falta. E isso já começa a bater no teu espírito, já começa a bater nas tuas emoções. Não tem, só se realmente a pessoa não tiver amor pela sua própria vida para pecar e continuar pecando, porque essa já perdeu o juízo. Mas o verdadeiro cristão que anda na palavra peca, sempre na sua alma, ela começa a ficar abatida e dessa forma suas emoções já começam a ser impactadas. E o Deus, que é o Deus que cura as emoções, Ele está sempre de prontidão para perdoar a iniquidade do homem. E uma das obras que Ele trouxe para trabalhar com o contexto emocional do ser humano foi o amor. Então o amor é o principal. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade nem se soberbece. Não se porta com decência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Então esse amor do 1 Coríntios fala do amor de Deus. É o principal sentimento humano. Então fala a questão das emoções negativas. Colossenses 3 fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus, ira, emoção negativa. Deus também tem emoções negativas. Sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outros tempos andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes e da vossa boca. Ou seja, tudo que você fala também vai impactar nas suas emoções. Tem que ter muito cuidado, porque Deus tem muito, Ele fala que de tudo o que a boca falar, vamos prestar contas no dia do juízo. Então tenha muito cuidado, Deus Ele é muito concisivo
com as tuas emoções, sempre temos que ter muito cuidado, porque elas estão ligadas diretamente com a nossa comunhão com Ele. Ligação entre emoções positivas e ligação com emoções negativas. Quando você é um cristão de frutos, você vai produzir os 9 frutos que eu citei aqui em Gálatas 5. Amor, gozo, paz, longanimidade. Agora, quando uma pessoa ela está escondendo as suas emoções, pode ser sim um problema pessoal, mas uma vida que não tem uma comunhão plena com o Senhor vai impactar as emoções. Quem está de fora percebe. Quem está bem, quem está mal. E o que são emoções negativas? Exatamente aquilo que é o oposto do positivo. Se o positivo é amor, ódio, negativo. Então, tudo que for nesse contexto, positivo vira negativo. Ira, ódio, dissensão, todos aqueles grupos de pecados que envolvem as emoções negativas. E o próprio Deus tem essas emoções. Mas Ele é um Deus tão amoroso, por isso eu tenho escolhimento, né, para não morrer, para ser sacrifício no nosso lugar. E Paulo relata um conflito entre o Espírito Santo e a nossa carne. Romanos 7,19 fala: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso que faço. Olha só o problema que nós, seres humanos, temos. Nós temos, como cristãos que conhecemos a palavra, a vontade de fazer o bem, porém, carregamos aquela carga, a nossa carne, que faz nós termos o mal. Então entra um conflito entre os dois. E qual que é o problema? Você carrega a vontade de construir funções positivas para ser do Senhor, mas a tua carne, que não faz com que você produza os frutos, gera emoções negativas. Então você vai ter na tua vida, independente de querer ou não, emoções negativas do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem a carne. E quando que isso vai ser resolvido? Só no dia que você entrar em Nova Jerusalém, na salvação, quando Jesus voltar, ou se você morrer em Cristo, para ter um corpo glorificado, um corpo perfeito, é o corpo que está de Jesus à direita do Pai. Então esse é um detalhe muito importante. E qual que é a principal emoção humana? Uma emoção primária chamada amor. Podemos escolher amar, a gente pode escolher amar, só que vou tratar todo mundo muito bem, vou fazer tudo, né, de acordo com o que eu quero fazer. Só que não é tão simples quanto parece ser, porque ela envolve o livre-arbítrio. E o caso mais interessante que fala na Bíblia de livre-arbítrio, e falando até na questão da vida sentimental, que o próprio pastor pregou nessa semana foi Rebeca, exato. Ou seja, escolher amar é possível. Na verdade, o amor, todos queremos amar A, como A, B ou C. Só que mesmo no caso de Rebeca e Isaac, mostra que o amor é uma decisão, o amor é uma escolha. Amar a Deus, amar as pessoas é uma decisão. Como que é provado que no caso de Isaac e Rebeca é uma escolha? Gênesis 24 diz: se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Ou seja, ela teve o direito de escolher, se ela não quiser vir. E ele fala: vamos chamar a jovem, em Gênesis 24, 57. Vamos chamar a jovem, ver se ela diz: sim, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Ou seja, mais uma vez ela teve a liberdade de dizer não para Isaac, mesmo com a escolha do próprio Deus, Isaac e Rebeca. Ela tinha o direito de dizer não. Então, ou seja, Deus não interfere no livre vida. Amar é uma escolha. O Luciano pregou: amar é atitude, mas também amar é uma decisão e uma escolha. Então, o amor é uma escolha. Amar a Deus e amar as pessoas é uma decisão. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ele desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu o véu. Então aqui é o encontro entre os dois de acordo com as decisões de Rebeca. Mas afinal, o que são emoções humanas? Emoções humanas são caracterizadas por sensações físicas ou emocionais sentidas pelo ser humano, provocadas por algum estímulo como um sentimento, um acontecimento. São emoções que permitem que uma pessoa reaja de determinada forma diante de algum acontecimento, de maneira muito pessoal, pois elas podem ser sentidas de formas diferentes por cada pessoa. A nossa experiência emocional é diferente de uma pessoa para outra. A nossa experiência perante Deus é diferente para outra. O Deus é o mesmo Deus que eu comunico, que vocês conversam, é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que abriu o Mar Vermelho. Mas a forma como nós
vamos até Ele de maneira emocional é única. Então, cada pessoa tem uma experiência com o outro. A minha forma de amar é uma e de outra pessoa. Já foi comprovado que existem 5 formas de amar. Algumas pessoas podem ser sensoriais, outras podem ser físicas. Então, varia até a forma do amor. São 5 formas e 5 personalidades diferentes. E aqui eu vou relatar para vocês as 8 principais emoções humanas. Só que são os 8 grupos principais. Só que numa relação, em um exame mais científico, já são mais de 120, pelo menos, relatadas de acordo com a ciência. Até algumas icônicas, como nojo é uma emoção, arrependimento é uma emoção, solidão, até a própria paixão é uma emoção diferente. Só que elas são sub-emoções dentro de um grupo maior. A primeira é a alegria. A alegria é um substantivo feminino. No dicionário, é estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. A alegria é caracterizada como uma emoção primária. A maior parte aqui nós tocamos os louvores para vocês para provocar alegria, né? Então, todo mundo sabe que se trata de alegria, que surge a partir de determinados estímulos positivos do ambiente e do convívio humano. Então, a comunhão entre pessoas traz sobre nós alegria e é uma emoção positiva. E para trabalhar com as vossas emoções, eu escolhi 3 versículos para trabalhar passado, presente e futuro, para relatar cada um dos eventos. Então, na história, uma situação de alegria, em João 15:11 diz: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, em alegria vocês sejam completos, como Jesus decidiu subir, então ele deixou. Mas numa situação presente, podemos falar sobre Lucas 15:7, eu digo da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou seja, agora, se alguém se converter, vai ter festa no céu, porque ele fala, no momento presente. Mas como seria alegria numa promessa futuro? 1 Pedro 4:13 diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou seja, no futuro, quando Deus promete que seremos transportados ao reino dele. Mas temos também a aversão, a tristeza, é um substantivo feminino. No dicionário ele fala qualidade ou estado triste, estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia. Significa que caracterizada como uma emoção primária, ela também é considerada uma emoção primária e é muito oposta à primeira. Provoca sensações que são opostas à alegria, como a baixa autoestima, solidão, depressão. Quem nunca teve esses sentimentos para saber o que são essa forte emoção negativa, a tristeza, onde querer se vai, até quando você peca. Você vai para isso, se você é um cristão que serve no Espírito de verdade. Mas Deus está de mãos abertas para te resgatar. E no passado, quem teve um caso de muita tristeza, em Salmo 119:28, a minha alma se consome com tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Quando estava lá Davi, um dos maiores conhecidos, passando por aflições. Mas no momento presente, Salmos 35 fala: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E choro pode persistir uma noite, mas amanhã encontra alegria. Quem nunca passou a noite, né, nessa... Mas numa promessa de tristeza existe. João 14:1, não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Que ele fala que vai ter muitas casas e muitas moradas, ou seja, não se perturbe, não fique triste. Se prepare que um dia essa tristeza vai ser cessada, no dia da volta do Senhor Jesus. E a terceira alegria, chamada de raiva, é um substantivo feminino. No dicionário ela fala acesso de fúria, cólera, ira. A raiva também é considerada uma emoção primária que é acionada quando o ser humano necessita de energia para superar obstáculos ou ameaças à sua condição de vida. E a gente tem que ter muito cuidado com a questão, porque a raiva, o ódio, a cólera são as emoções negativas iniciais, direto da nossa carne. Como eu falei, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas se algum irmão começa a te xingar, todo esse instinto começa a subir na tua cabeça. E aí começa a entrar esse instinto negativo. E o inimigo faz a atuação. Então você tem que ter muito cuidado. Emocionalmente, o cristão tem que ser inteligente. Ele não pode externalizar tudo que está aqui dentro. Senão ele vai parar muito caro.
No passado, Mateus 21, exemplo, vocês viram que foram ditos aos antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E no tempo presente, 1 Timóteo 2,8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Tempo que Deus ele gosta que façamos isso para Ele. E numa promessa, Salmos 37, 8 e 9, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão na terra por herança. Ele promete que os maus serão eliminados. Olha que situação. Então temos que ter cuidado com nossas emoções, com raiva. A quarta emoção, chamada de medo. É um substantivo masculino. No dicionário ele fala temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Apesar de ser considerado uma emoção primária, o medo se caracteriza como um impulso negativo que pode impedir qualquer ação que possa colocar a vida do ser humano em perigo. Ou seja, o medo ele é muito despertado por uma questão de sobrevivência. O ser humano sempre tem instituído isso desde dos primórdios, Adão e Eva. Quando você, por exemplo, tem duas necessidades humanas, se você tem fome, você vê uma macieira, você vê um leão, o que vai ser acionado primeiro? O leão. Porque o instinto de sobrevivência, o medo é o primeiro. Então você automaticamente vai se defender da ameaça por causa do sintoma chamado de medo. E numa situação de medo do passado, Salmo 55, 4 e 5 fala: meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Falava Davi naquela situação. E no tempo presente, Salmo 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele susterá, jamais se permitirá que o justo venha a cair. Ele promete trabalhar dessa forma para nós hoje e no futuro. Mateus 10, 28 fala: não tenho medo dos que matam o corpo e pecam, mas que não podem matar a alma. Ou seja, eles podem fazer o que quiser com o corpo, mas a alma vai dar conta do dia do juízo. É a promessa dele. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Olha só o próprio Deus prometendo. Deus é um Deus que, em algumas situações, ele não tem compaixão de misericórdia. É um Deus emocional, mas ele tem limites. E cada um de nós, com uma experiência pessoal, é individual, então eu tenho que ter cuidado para preservar aquilo que é comissionado à minha vida, porque eu precisarei contas dela. O quinto é chamado de surpresa. É um substantivo feminino. Fato ou coisa que surpreende, que causa admiração ou espanto. A surpresa é tida como uma sensação reativa a algum acontecimento que não era esperado, seja ele negativo ou positivo. Quando fazem festa surpresa para o teu aniversário, quem não gosta é uma emoção positiva. E Deus também é um Deus que surpreende. Quantas vezes você está pedindo uma bênção e alguma coisa acontece e você é surpreendido pelo teu Deus? Chega lá a bênção na tua mão ou uma necessidade na hora que você não esperava. E no passado, na situação de Josué, 11:7 fala: Josué com todo o seu exército nos atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. Uma casa de ataque ao inimigo necessária. E no presente, pois nada é impossível para Deus. Ou seja, como eu estava comentando, a qualquer momento você pode ser abençoado. É uma surpresa que Deus pode, Ele promete. E no futuro, 1 Coríntios 2,9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha só, é a maior surpresa da Bíblia. Como será que vai ser Nova Jerusalém? Ninguém viu ainda. E aqui ele fala, ele promete. Você quer saber como que é? Você vai ter que perseverar até o fim. Pois aquele que perseverar até o fim será salvo. E também vai ser comissionado a participar da honra e glória do Senhor. E o sexto é chamado de afeto. É um substantivo masculino. O dicionário fala sentimento, termo de afeição por pessoa, animal, amizade. Ele caracteriza-se como um sentimento positivo e é presente nos estados de amor e carinho, nas mais diversas instâncias das relações humanas, maternal, fraternal, filial, romântico. Olhem só, relação mãe e filho. O afeto já começa nesse momento. Como o missionário fala, ele não é mãe, eu também não sou mulher, mas diz que só aprende o que é o amor de mãe, depois que gera a criança, o pai vai saber exatamente o porquê do amor tão grande, o afeto entre a mãe e a criança.
Então é um sentimento terno que somente a maior parte das mulheres podem ter. O homem que vai ficar nesse aspecto pendente. No passado fala, na situação de 1 Crônicas 29:3, além disso, porque pus o meu afeto na casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa singular. Então, no caso aqui, o afeto e o amor à casa do Senhor. Como tratamos as coisas de Deus, isso é a questão do teu afeto, o cuidado com os outros, com as coisas do Senhor, com a tua vida. E no tempo presente ele fala, 2 Coríntios 6:12, nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. O que Deus fala aqui, é exatamente aqui. Se você não tiver a mesma atenção por ele, ele não vai ter a mesma atenção por você. Ele sempre vai estar preparado. Mas é uma mão dos dias. Dar para receber. Tanto para as pessoas quanto para o Senhor. À medida que você der, você vai receber. Então o afeto é pouco, vai receber pouco. O afeto é muito, vai ser muito recebido. E no futuro, uma promessa em Tessalonicenses 1:2, versículo 8. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vós tornastes muito amado por nós. Ou seja, o sacrifício de Cristo pelo afeto que Ele promete no futuro nos dar a salvação eterna. A aversão é o 7º na listagem, substantivo feminino, dicionário, sentimento de repugnância em relação a pessoa ou coisa, repulsão ou antipatia. É considerada uma emoção secundária, pois ela pode se originar de outras emoções. Normalmente, ela se caracteriza como um sentimento humano de repulsa ou repugnação, que afasta algo que transmita sentimentos negativos. Olha só uma situação muito comum nas escolas: o bullying, a aversão, a negação. Isso é quem sofre esse tipo de afronta vai sofrer de aversão, que é não ser aceito. Então, é um sentimento destruidor. Isso tanto no aspecto social, familiar, em qualquer ambiente. Esse sentimento, o próprio inimigo atua em todas as esferas. Então a aversão, ela é perigosíssima no campo espiritual e também no campo social. Se chegarem pessoas aqui e a gente não acolher, o que vai acontecer? Vai virar um negócio complicado. No passado, um caso de aversão, Provérbios 10:12, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Já fala do amor futuro. No caso presente, no 1 João 4:20, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha que situação que ele fala aqui, exatamente o que eu falei. Eu digo que eu faço o bem, mas lá dentro do coração eu não faço. Porque falam com a boca que me honram e cantam louvores para mim, mas o seu coração está longe de mim, fala o Senhor. Então Deus conhece até a intenção do seu coração. E tudo está nu e patente aos olhos do Senhor. E ele fala, como o próprio marido pregou esses dias, que nos livros está tudo registrado, nos mínimos detalhes. E é uma tão grande número de testemunhas ao nosso redor que tudo é anotado. Futuro, Salmos 34:21. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. Então aqui fala mais uma situação de promessa para aqueles que fazem a sua própria vontade no dia do juízo vão arcar com as consequências. E o 8º e último na listagem, chamado de confiança, é um substantivo feminino. No dicionário, crença na probidade moral, ou seja, aquilo que é certo, na sinceridade, lealdade, competência, discrição de outro, crédito e fé. A confiança é considerada uma emoção secundária, porém, para as pessoas, a confiança ela trata da pessoa transmitir segurança. Ela poderia ser considerada primária, mas ela é secundária. Ela pode apresentar níveis elevados de outras emoções. Ela consiste em um sentimento de segurança ou de convicção que uma pessoa venha a ter de outra pessoa ou algo. Portanto, ela pode se relacionar com a presunção de si próprio. No caso de passado, falando de confiança, segundo Timóteo 1:13 fala: retenho com fé e amor de Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim.
E no caso no tempo presente, 1 João 5,14, essa confiança que temos que, ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ou seja, se você é fiel, você vai ser atendido pelo Senhor Jesus. E no caso do futuro, Filipenses 1,6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma das promessas mais abençoadas do Senhor. Por exemplo, você vai iniciar sua caminhada, mas Ele promete que mesmo no decorrer das quedas, você vai chegar ao alvo final, que é a salvação ou uma vida abençoada no tempo presente vindo para o tempo futuro. E o próprio Deus, Ele diz: cairá o justo 7 vezes, mas todas elas eu vou levantar. Ele fala no livro de Provérbios. Aí a gente entra numa questão muito interessante. Ou você conduz as suas emoções, ou elas vão conduzir você. Ou seja, você como cristão precisa estar ciente de ter cuidado das suas emoções. Por quê? Todos os dias temos humores diferentes. Todas as pessoas têm a escadaria emocional. Bem-sucedido é aquele que nos dias ruins, mesmo assim, souber externalizar o menor possível das suas emoções. Porque se você externalizar, você vai jogar para o outro aquilo que você está sentindo. Então esse é um problema muito sério. Não leve para os outros, às vezes, aquela carga que está sobre você, porque a vida é difícil para todo mundo. Então, se você tiver ali cuidado com as suas emoções, nos dias ruins saber lidar com o outro, porque os outros às vezes estão num dia tão bom, mas você, em função de estar no dia ruim, você achando aquilo de todos, você vai levar para outras pessoas aquilo que ela, de emoções positivas está no seu dia, você vai levar para ela emoções negativas. E a negatividade e a negatividade. E o inimigo vai lá e faz a festa. Então, não existe ser humano que não vai ter dias ruins. É impossível. Mas se você tiver sabedoria, você vai saber conduzir as suas emoções negativas de maneira sábia e evitar que elas sejam externalizadas. Isso se chama inteligência emocional. Então, se você tiver uma inteligência emocional, ela trabalha isso. E quem me ajuda com isso? O Espírito Santo. Por quê? Se você não tem cuidado com as suas emoções negativas, você vai ter problemas no crescimento espiritual, porque uma coisa é necessária com a outra. Você precisa ter cuidado com as suas emoções negativas. Questões de algumas emoções que as pessoas nem sabem que vão dar condenação eterna. Você tem mágoa no seu coração, você vai ser condenado. Você tem ódio, você tem aversão. Tudo que você tem que é negativo, no grupo de Gálatas, são 30 grupos de pecados ali, todos eles vão dizer emoções negativas. Cristão com emoções negativas vai ter muito problema no dia de Cristo. Porque uma das coisas que ele vai mais cobrar é os frutos do Espírito. Então, você administrar o teu coração vai relatar no sucesso externo da tua própria fé. Por que algumas pessoas de mais idade na igreja, a gente percebe que são pessoas abençoadas, porque está externalizado nelas o fruto do Espírito. E ali você vê que elas cultivaram durante toda a sua vida suas emoções positivas. Se a pessoa no final da sua vida ela chegar com uma carga pesada, é porque a maior parte da sua vida foi construída em função de emoções negativas. Tem pessoas que têm emoções negativas, mas elas não têm consciência disso. Isso é um problema muito sério. Então, se ela tiver uma visão introspectiva, ela vai conseguir trabalhar, e quem trabalha é o Espírito Santo. E Deus sabe o tempo e o modo de cada um para trabalhar e abençoar a sua vida. Então, basicamente é isso. Agradeço.